Tá, então aí a gente vai começar, hoje é o capítulo 9, Estar no Bem, que é o capítulo do livro Rumos Libertadores, né? Que nós estamos no capítulo 9 hoje. E estar no bem é a mesma coisa que insistir no bem, né? Olha aí a mensagem que vem para nós. E como tem no início aqui, tem esse livro, tem aquela ligação com o Evangelho, né? Então, é o estudo do capítulo 5, item 9. Aí eu vou só fazer uma leitura, se vocês quiserem pegar também o evangelho de vocês, né? O capítulo 5, o item 9. Deixa eu só ver aqui, ó, para a gente localizar o capítulo 5. Causas anteriores das aflições ainda, tá? Esse capítulo 5 aqui, o título, né? No item 9 ainda está dentro desse título aqui. Aí fala o seguinte, ó, capítulo 9 da Joana e o item 9 do Evangelho no capítulo 5, né? Tudo 9 hoje. Aí eu vou ler aqui um trechinho, ó. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada? São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Então, como está falando das causas da aflição, está fazendo essa colocação, né? Todo sofrimento suportado pode ser o quê? Uma prova escolhida pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa, né? Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de almas elevadas, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Né? Então, aí entra a expiação, né? Quando tem queixas, revoltas contra Deus, né? O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Então, você vê os diferentes espíritos, né, e o posicionamento, mas aqui está falando especificamente daquelas pessoas que são muito boas, né, que têm a bondade, que têm a resignação, um instinto naturalmente bom, que parece que não trouxe nada de mal, mas ela vai passar por situações muito difíceis, né? Até por escolha, né? Isso que está falando aqui, né? Uma expiação para que ela possa avançar. Mas são pessoas já boas, são espíritos que já atingiram, né? Um certo progresso, né? Como ela coloca aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é só a introdução aqui, a ligação que a gente vai fazer do texto da Joana agora, né? Então, ó, insistir em estar no bem, ou seja, insistir no bem. Ela vai tentar nos convencer, né? O que temos que ser bons, estar sempre no bem, né? Um compromisso, tens, né? Um compromisso com a vida e nada deverá deter-te. Assumiste a responsabilidade de prosseguir a qualquer preço. E não é justo que o desânimo ou o fastio na tarefa
modifique as estruturas da tua elevada opção, né? Então, se a gente está aqui para progredir, né? Aproveitando essa oportunidade aqui, bendita, né? Da reencarnação, a gente tem que tentar não se deixar, né? Levar pelo desânimo, pelo cansaço, né? Nós temos que nos posicionar no bem, com esse foco, com esse propósito, lembrando disso, né? Nós estamos aqui para progredir. Então, não deixar o desânimo ou o cansaço, né? Aí ela faz aqui as colocações, ó. Se o companheiro, por esta ou aquela razão, que não te cumpre analisar. Olha que engraçado isso, né? Não vai ficar julgando porque que ele deserta, né? Serve e insta mais no mistério. Quer dizer, se ele te abandonou no trabalho, que não te cumpre analisar o porquê que ele te abandonou. É problema dele, né? Mais ou menos por aí a questão, né? Problema dele. E realmente, né? Se ele tinha um compromisso de desenvolver o trabalho com você e ele deixou, ele vai assumir as consequências. Mas você tem que continuar, né? Insiste, continua nesse trabalho, né? Não desanime, porque a gente tem muito isso às vezes, né? A gente vai em grupo assim, aí um começa a desistir, o outro desiste de uma coisa, aí vai todo mundo, parece que vai desanimando, fala, ai, não, parece que está errado, parece que não é por aí, não é? E ela está justamente chamando a atenção para essa situação. Se o cansaço te assinala a jornada e o corpo deperece, serve e labora mais, enquanto te luz a oportunidade. Aqui, né, tá falando, acho que pelo que eu entendi, do corpo físico mesmo, né, o cansaço, né? Claro que tem também a parte psíquica, né, o cansaço, mas serve e labora mais, enquanto te luz a oportunidade. Quer dizer, desde que você tenha condição de continuar no trabalho, né, você tenha um ânimo ainda, não deixe te levar pelo cansaço, se mantém no trabalho. Quer falar, Maria? A perseverança também, né, Simone? Sim. Porque muitas vezes, eu estou cansada, já dei minha contribuição, já, né? Mas enquanto eu tiver a oportunidade, ser tu aquele que enxuga, ser tu aquele que, né, que acalma, que ampara, leva essa palavra de ânimo adiante, porque aí a gente vê também, não existe manual, mas os exemplos eles vão arrastar essas multidões, né? Então, se um deserta, e os outros, Simone não foi mais, nem Alexandre, nem Malu, e aí? Não, mas vamos lá, vamos fazer o convite novamente. Bacana. Sim. É importante isso aí, né? Isso que ela está trazendo para a gente, né? Que não se pode deixar, né? Cansaço ou desânimo, ou falar, não, né? Não vou mais fazer isso, não, para quê? Sei lá, parece que a pessoa começa a não ver sentido, né? No começo é aquela empolgação num determinado trabalho, e de repente, né? Tá lá ali. Então, tá encarnado, né? Tá encarnado, mantém, assim, mesmo velho, envelhecido, idoso já, é igual a Maria tá falando, se você puder, por exemplo, eu já estou idoso, bem idoso, né? Mas ainda tenho minha parte mental aí, intelectual, com cognição boa. E eu puder secar lágrimas, como a Ivone está falando, já é um trabalho no bem, né? Eu estou ouvindo o próximo. Então, assim, tá encarnado, enquanto tu puderes fazer alguma coisa, é aquele ditado lá que o Haroldo Dutra Dias fala, né? Deixai que o amor de Deus flua por você. Então, não freia o amor de Deus em você. Não, eu não vou ouvir, eu não vou mais falar nada, eu não quero mais saber de contato com o ser humano, eu já estou idoso, estou cansado. Mas aí ela fala o inverso para a gente, né? Seu corpo já está deperecendo, já está, quer dizer, nosso corpo vai envelhecer, isso é inevitável e nós vamos ter as doenças do envelhecimento.
Mas, mesmo assim, enquanto estivermos encarnados, vamos aproveitar a oportunidade. Olha lá o Divaldo Franco, né? De cadeira de rodas, cheio de doenças e tudo, ainda palestra via, né, via tecnologia, via internet, mas ainda continua a nos oferecer os conhecimentos, o que ele tem de bem, né? Fora as partes, né, de escrever livros, tudo isso. Então, assim, tá encarnado, vai até o último dia, que se tu puderes dar um sorriso para alguém, dá esse sorriso. E aí você imagina, né, a promessa do reino de Deus que Jesus, né, veio trazer para esses trabalhadores. Imagina o que eles não vão encontrar lá, né? A gente viu pelo livro mesmo, né, há 2000 anos, né, aqueles cristãos, o que eles não vão ter, né, de bênçãos assim, né, de alívios na vida espiritual, né? Então, por isso que vale a pena, né, esse investimento aí na vida terrena, enquanto a gente está tendo essa oportunidade, né? E é bem isso mesmo, né? Aí aqui, ó, se a ingratidão te chega em forma de espinhos, que se te encravam nas carnes da alma, serve e ama muito mais, né? Então, você vê, essas coisas que são difíceis às vezes para nós, você vê um ser ingrato ali, né, que está te julgando ou te fazendo alguma coisa que, numa situação que você não era daquela maneira, ele te interpretou mal, começa, né, e se torna um ser ingrato a você, mas você tem que amar mais ainda, mas porque é aquela coisa que a gente falou, né, se aquele indivíduo tá ali, chegou até você, é porque tem algum envolvimento, não é à toa, aquela ingratidão, né? Nada do que a gente vive, né? É por Meu acaso. sogro, meu sogro, fala, É Marli. bom a gente lembrar que essas ingratidões, é bom a gente refletir. E quantas ocasiões a gente já não foi ingrato com outras pessoas? Que a gente nem presta atenção. E nessa vida. Às vezes não precisamos nem olhar a vida anterior. Quantas vezes, né, as pessoas, sem a gente ter noção, a gente foi ingrato. Aí, quando nós sofremos, aí que a gente lembra, puxa vida. Então, eu acho que tem esses ensinamentos. A vida tem esses ensinamentos, né? Meu sogro dizia assim: perna te leva e barriga te traz. É um ditado baiano, né? Perna te leva e barriga te traz. Mas é como você falou, Marli. Quantas vezes nós fomos ingratos com alguém que enxugou uma lágrima nossa? E a gente, né? Tem que passar na pele para a gente poder. Não é à toa, né, que as coisas acontecem. Fala, Renata. E quando a gente lembra dessa ingratidão, que a gente não perdoa, né, que a gente, né, ofende, que a gente afasta, ignora, né, falta de amor, né, ignorar. E aí você lembra que você vive num mundo de provas e expiação, que você também não é perfeita, não. A gente tem, né? A gente tem que aprender a amar, perdoar. Agora, não é fácil retribuir com amor. Assim, até que família, até os filhos você retribui. Mas família, amigos, meu Deus, retribuir com amor não é fácil. Mas a gente tem que lembrar disso. Estamos no mundo de prova e expiação. Você quer sair desse mundo? Então, vamos amar, né? Aprender a amar, né? É o nosso único caminho, né, Renata? Esse caminho do amor é o único para nós, porque nós somos seres divinos, né? E é nessa criação a gente foi criado com essa finalidade, né? Um Deus amoroso, né? Um Pai de misericórdia. Então, a gente é o caminho nosso. Então, se a gente fica resistindo, vamos dizer assim, né? Renitente, né? Parado, a gente só sofre, né? E a gente tem que ver também, Simone, que a gente faz as coisas para determinadas pessoas. Por exemplo, as obras mesmo que a gente realiza, ajudando nossos irmãos, as crianças nos estudos e tudo. Aí você vai esperar retribuição
dali? Não. Às vezes não é ali, dali que vem de alguém que tu nunca imaginou. Então, eu acho que a gente tem que ver o seguinte: o fulano é ingrato. Não, você fez porque você quis. Você não tem que esperar a retribuição daquilo ali. Tá? A pessoa não vai te pagar por aquilo que você fez de coração. Se for de coração, você não tem que esperar que aquilo haja uma retribuição. Então, e se a pessoa te foi ingrato e tudo, paciência, cada um dá o que tem, tá? É aquilo que ela tem. Outra, talvez você mereça aquela ingratidão, tá? Eu costumo dizer aqui para minha mãe que a gente tem o que a gente merece, tá? Se eu tenho dor, eu tenho porque eu mereço. Alguma, eu não estou, como disse a Renata, eu não estou aqui, tá? Porque aqui, como a Ali falou, aqui é a prisão, aqui é a escola. Nós não estamos aqui de brincadeira, de passagem, a passeio. Nós estamos aqui realmente para resgatar, para evoluir, tá? E dando graças de hoje termos todas essas obras que nos informam, tá? A bondade de Deus em nos permitir que a gente, mesmo estando errado, tá? Ele está lá com todo o amor, esperando que você se recomponha, sem te apressar, sem te afobar, sem nada. É importante lembrar isso, né, Malu? Porque se o pai nos trata assim, né, a gente tem que tratar os nossos irmãos também. Igualmente. É bem isso, é bem importante isso que você falou. Simone, me veio uma ideia, e aí, baseado no que a Malu falou. Olha, se a gente fez algo para alguém, foi por amor. Nós, mesmo que seja momentâneo, certo? Foi por amor. Eu estou com vontade de fazer isso por fulano, fiz por amor. Se eu fiz e na perspectiva de receber o retorno daquele ato, então já não é por amor, é algo pensado. Se é algo pensado, então eu não estou amando ainda, e aí eu me sinto machucado pela ingratidão. Mas se eu fiz por amor, eu não ligo se eu vou receber ou não, porque eu estou amando. O movimento é de mim para você, e não me importa se você vai me dar retorno ou não. Estou amando e faço. Não fico pensando que eu estou fazendo para retribuir algo em troca, né? É aquela história de Jesus, né? Você faz e passa. Você está esperando algo em troca, você está com raciocínio, você está sendo egoísta, porque você quer ser reconhecido, você quer receber aquilo que você deu. É porque o amor, ele é doação, né? A gente pode associar a palavra doação. Então, se você doa, você não espera, né, um retorno realmente. Aí é o amor mesmo, é uma doação, né? Se, por outro lado, você está naquela, né, expectativa ou se acha que o outro foi ingrato, é porque você não doou com esse desprendimento que a Ali está falando, né? Não é? Teus atos realmente não refletiram isso. Então, são pequenos nuances, né, que a gente vai analisando, a gente vai entendendo, a gente parece que vai abrindo até, né, a forma da gente pensar, né, e ver, né? Ajuda muito isso aqui. Tem mais um pedacinho aqui, ó. Se ocorrências imprevisíveis te perturbem a visão das coisas, dando-te um painel sombrio, serve e confia mais. O que acontece? Tem fases da vida da gente que a gente parece que está meio com um tampão, assim, a gente não está, né? Parece que a visão fica curta, a visão fica difícil, até porque às vezes você tem que enfrentar uma série de problemas, uma série de situações, né? E parece que acontece isso aqui mesmo, ó, perturba a tua visão, um painel sombrio, né? Ou então você olha tudo e acha tudo muito difícil, você está estressado, você está cansado, tem, né, vários fatores aí que podem interferir na gente, né?
Mas ela fala, serve e confia mais. Se o desinteresse de uns e a insensatez de outros tentam descoroçoar-te, quer dizer, desanimar-te nos propósitos superiores, serve e ajuda mais. Quer dizer, ela está nos impulsionando, né, a esse amor, porque servir e ajudar é amor, né? A expressão do amor é o amor em ação, esse serviço, né? Nós estamos aqui para servir, Jesus veio para servir, imagina nós, servir muito mais. Então, a gente não pode desfalecer, né? Qualquer intempérie nos abalar. É fácil isso? Não é também, né, gente? A gente tem que admitir que as situações nos abalam, as doenças nos abalam, tudo, né? Normal. Nós temos muita inferioridade, senão a gente não estava aqui, como diz a Renata, o planeta de prova e expiação, senão nós não estávamos aqui. Então, estamos ainda, temos muitas dificuldades, mas o negócio é persistir, né? É a perseverança. E se a louçania, né, transitória dos afeiçoados se converte em máscara de amargura, esbordoando-te aos poucos, os poucos momentos de alegria, serve e rejubila-te no trabalho que desenvolve. Quer dizer, se aqueles te afeiçoados ali, eles de uma forma que antes te pareciam que estavam ali contigo, né, com afeição, com alegria, de repente aqueles mais próximos, né, porque às vezes, gente, o tombo vem dentro da família, né, aliás, muitas vezes, as maiores dificuldades é dentro daqueles mais afeiçoados mesmo, né, então, se aquilo tira a sua alegria, né, se converte em máscara de amargura, então, você serve, continua no serviço, olha o trabalho, a importância do trabalho, do serviço, né? Se manter ativo, parece, né? É uma ação, sempre ação aqui, ó. Rejubila-te no trabalho que desenvolves. Então, é o foco. Eu costumo dizer assim, que eu acho que toda situação, para nós, não é fácil, não é dizer, eu, né, não sei o quê, parece que a gente que está falando dá a impressão que para mim, né, então eu faço isso, eu faço aquilo. Não faço, né? Tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem. E aí, o que a gente tem que persistir? E foco, é a história do foco. Eleva o pensamento, olha para cima, porque tem gente te esperando lá. Tem Jesus lá te aguardando, esse reino maravilhoso. Tem gente te aguardando lá. O momento agora, ele é transitório, uma hora ele vai passar. Essas dores da agora, né? Essas amarguras, essas dificuldades que a gente sente, né? Que é natural. Mas e a frente? Nós temos que levantar a cabeça e olhar para frente. O foco lá em cima, não é? Simone, Sim. muitas vezes a gente fala assim, nossa, fulano de tal tinha que ler isso aqui, olha, isso aqui que eu estou lendo aqui é para aquela pessoa. Sempre e é, né? A gente começa a ler isso aqui, nosso coração até dispara, sabe? Fala, meu Deus, isso aqui é para mim, entendendo? Olha o que vem falando, que isso aqui é um compromisso. É um compromisso que nós temos com Deus, que fizemos, que ia ter essa responsabilidade para a gente evoluir, para a gente progredir. E aqui está falando, o tanto que vem falando aqui sobre servir. Ó, serve e ama muito mais. Ó, servir e amar muito mais. Aproveite essas oportunidades de servir. Serve e confia mais. Está falando o tempo todo. Serve e ajuda mais. Serve e rejubila. Entendendo? Então, assim, você tem que servir com alegria, né? Então, é assim, a gente para pensar, fala, meu Deus do céu. Aí eu estava lendo sobre o altruísta, né? Eu falei assim, gente, tá tão difícil, tem que servir, a gente fez um compromisso que a gente ia servir, que ia... Tô aqui pensando, né? Aí eu fui ver sobre o altruísta, eu falei assim, deixa eu ver se eu tô longe desse negócio de ser, né? Quando eu li, a pessoa altruísta, nobre de sentimentos, doa para o próximo, sem esperar nada em troca,
né, que você tinha acabado de falar. Não se queixa do serviço prestado. 100% altruísta. Você é uma pessoa dona de um coração extremamente bondoso, que está sempre disposta a ajudar qualquer pessoa em qualquer situação, sempre pensa muito nos outros, ou colocando em primeiro lugar na sua vida. E eu falei, meu Deus do céu, como que o negócio Não aqui é? tem que forçar, tem que exercitar para fazer isso aqui. E o exercício começa dentro de casa, né? Esse exercício começa na família. A gente tem que começar a dar os primeiros passos, né? De parar de reclamar e ver que você tem um compromisso, uma responsabilidade que você assumiu. Você ia vir, você queria estar com essas pessoas, com a família, né? Que você prometeu que vai cumprir. Você, né? E você sabe da responsabilidade que você tem com cada um. Exatamente. E assim, ainda, né, com essa responsabilidade, tudo isso, assim, você falando até, né, a gente pode absorver e pensar assim, uma cobrança, assim, com a gente mesmo também, né, essa parte da cobrança, às vezes é pesado, né, e a gente ainda tem que ver isso leve, né, Renata, de uma forma, uma leveza com naturalidade, né, porque senão a gente começa a se cobrar e fica, assim, uma coisa que sem auto-amor também, né, ou a gente quer, a curto prazo, vamos dizer, a gente quer se tornar de tal maneira, né, assim, e às vezes não é possível, porque a gente, o quanto, agora admitindo para nós mesmos, o quanto é difícil essa reforma íntima, essa mudança, né, só pelo fato disso que você falou aí, né, que não é para o outro a mensagem, olha, eu já estou vendo que a mensagem é para mim, isso já mostra que já estamos no caminho, porque a gente já está se tornando mais humilde, né? Eu estava olhando aqui quem é que foi altruísta. É Jesus? Aí começou a dizer também vários, Madeira de Calcutá, foi falando vários espíritos. E aí eu vejo que realmente está difícil mesmo de chegar lá. E assim, e nem por isso, como ela diz aqui, a gente não deve desistir, né? Insiste no bem, né? Mas diz que isso aqui, para você conseguir, chama hábito. É você fazer essa mudança. Hoje, apenas hoje, eu vou ser altruísta, vamos supor, só hoje. Então, assim, de você falar só hoje, eu vou mudar, é difícil. Agora, apenas hoje, a gente talvez consiga apenas hoje. E se todo dia a gente fizer o hoje, o agora, talvez vai ser mais rápido, né, para a gente aprender. Sim, a gente já está mudando. Eu tenho essa teoria, né? Não sei se eu sou muito otimista. Eu tenho a teoria que nós já estamos progredindo, a gente já está até sem perceber nesses exercícios que você está falando aí, porque como a gente já está atento a isso, né? A certas coisas, certas situações, que é igual a gente falou da maledicência, alguma coisa ou outra, a gente já está tentando dar uma melhorada, né? E aí, esse processo habitual, né? Diário, que vai nos fazer a mudança mesmo, né? Então, estamos aí no exercício, estamos estudando, estamos nos conscientizando, estamos nos resignando, né? E quando você ouve isso aqui e acha que é para você mesmo, né? Você já está resignada. Né? E é para mim, e é para nós todos que estamos aqui, na verdade, né? Então, a gente já está vendo, olhando para a gente, não com foco no outro, a gente já está fazendo uma coisa muito boa, que é tirar o foco do outro. Temos que voltar para dentro da gente, já é uma grande coisa. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente nem percebe, mas a gente já está conseguindo fazer, já estamos nesse caminho, né? Então, eu acho que sabe, seguir e botar esse foco, a gente não pode perder o foco, gente. Por que perder o foco, eu falo? Porque essa humanidade nossa aqui é facinho para desvirtuar, né? Eu falo humanidade porque eu estou generalizando todos os países, todas as sociedades, quer dizer, basta um lá resolver, não começou guerra, vamos fazer guerra, tá lá. Então, assim, basta eu lançar uma ideia inferior, né, voltada para o materialismo, que vai todo mundo comprar essa ideia.
Então, a gente não pode se deixar envolver por coisas, né, que nos levem para trás, vamos dizer, para esses hábitos antigos aí, né? Para o crime, para o vício, para tudo isso, né? Vamos lá, meninas, vou ler mais um pedacinho, ó. Se a enfermidade te visita com o cortejo de pessimismo e apreensão, serve ao bem, trabalha mais, insiste na ação nobre. Até se você está doente, mas você tem né, uma doença que está te dando uma condição ainda de persistir no trabalho bom, no trabalho do bem, persiste, serve ao bem. Porque você está tendo ganhos, né? Você sempre está tendo ganhos, você está no caminho do bem, você está sempre pontuando um pouquinho a cada momento, a cada atividade que você realiza, né? A gente tem que pensar assim também. Aí aqui, ó, teus exemplos, tua vida. Tuas palavras são convite, mas tuas ações são um retrato vivo dos teus propósitos. Fala muito em ação aqui, né? A gente entende muito a proposta aqui, insta no bem, é ação no bem, é ação, né? A caridade não é o amor em ação? Então, é isso aqui. E fora da caridade não há salvação, então uma coisa vai puxando a outra. É o nosso caminho, se mantém no bem, né? Na ação. Aí aqui, ó, teus compromissos não implicam na presença de um grupo contigo, olha como ela esclarece, né? Mas impõe-te a presença como Cristo ao lado de todos, né? Então, a gente não consegue nada sem Jesus, né, gente? A gente não consegue sem esse irmão, sem essa força, sem essa energia, sem essa luz, né? Você falou da oração aqui, né? Eu vi no chat rapidinho, mas eu não vi, né, Marivone? A questão do orar, né? A oração da serenidade. Aham. Então, por quê? Porque não tem que estar ligado no nosso, tem que religião, é ligar a Deus. A gente se distanciou muito, né? Com as nossas imperfeições, voltado para o materialismo ao longo da humanidade aí, da história. Então, a gente tem que realmente, essa conexão é fundamental. Por quê? Porque tem ainda aqueles que nos atrapalham no caminho, a parte que eu falo espiritual, né? Que estão aí. E aí as orações é tudo isso que vai desequilibrar, né? Não agasalhes qualquer forma de desalento, de amargor, de ressentimento. Não agasalhes. Cada Simone, alma ruma na direção da própria meta. Fala, pode falar. Simone, ó, eu achei interessante esse parágrafo aqui, né? Tuas palavras são convites, mas tuas ações são o retrato dos teus propósitos. Então, assim, às vezes a gente fala, mas não faz aquele negócio, né? Você falou, mas É fácil falar, né? É mais fácil falar do que fazer. falar todo mundo fala. E aí eu fico pensando o seguinte, quando você começa a estudar uma obra assim dessa, você começa a esclarecer o seu raciocínio. Você ainda não está amando, mas já está aumentando sua capacidade de raciocínio e discernimento. E aí você falou uma coisa, né? Ah, vamos fazer caridade então. Eu amo? Não. Certo? Ainda não amo nada. Aí eu começo a fazer uma coisa que está na minha boca e na minha mente. E quando eu começo a fazer aquilo, às vezes você fala assim: ah, meu Deus, que preguiça de ir lá no bairro distribuir cesta. Ah, meu Deus, que preguiça de preparar essa aula que eu tenho que preparar para as crianças que eu tenho que dar aula. Ai, que preguiça disso, que preguiça daquilo. Beleza. Só que você já começou, né? Então, assim, e você começando, vamos dizer assim, tipo, engatou a primeira marcha e vai devagarinho, vai. Então, você depois, com o decorrer do tempo, você começa a amar aquilo que você está fazendo, você começa a amar aquele outro que está assistindo a sua aula do outro lado, você começa a amar as crianças, e depois esse peso que você tinha, por exemplo, que pesado preparar uma aula de gramática, que pesado preparar uma aula de matemática, mas agora não está mais tão pesado.
E essa coisa vai evoluindo, né, como um gerúndio, um verbo no gerúndio. Então, no começo estava difícil, igual o carro, né? Se engata a primeira marcha, ele faz mais força, e depois ele vai mais E suave, cada vez mais... vai ficando mais fácil. O bom é isso, né, Ali? Porque quando a gente vai aprendendo a amar, depois que você aprende a amar, você não desaprende mais, entendeu? É, Porque você já atingiu um ponto, né? sim, E o amor é Entende? a construção, né? É, sim. é um Então, exercício para nós, é um aprendizado, uma aprendizagem, né? Porque a sim. gente está adquirindo essas habilidades, essas, né? Por Mas, isso que eu acho quando, que, né? né? Por isso Quando que eu acho que você... esses estudos são importantes, porque por mais que você não faça caridade assim com toda aquela bondade, aquele homem de bem do evangelho, você já começando a pensar nesse sentido, raciocinar e começar a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, essa coisa vai evoluindo em você, né? Pode falar, desculpa aí, Simone, interromper a sua. Não, não, era isso mesmo. E reflete em quem está do lado, né? A gente acaba sem perceber, a gente não percebe, viu, gente? A gente tem uma pequena mudança nesse comportamento, na nossa forma, com os estudos mesmo que eu estou falando. E aí, quem está próximo, que está nos vendo, está recebendo aquela nova forma, entendeu? Que como a Joana nos leva muito para esse lado da amorosidade, a gente vai ficando um pouco mais manso, um pouco mais sereno, né? Em algumas situações a gente esbraveja, em outras a gente já meio que, né? Não, peraí, não acho que não precisa. A gente vai se convencendo aos pouquinhos. Mas é tão sutil que parece que vai levar, né, uma eternidade, mas a gente está progredindo. Se não fosse assim, a gente não estaria também nesse processo, né, aqui na Terra. Então, a gente vai adquirindo, sim, a aprendizagem mesmo, né? Deixa eu ver mais um pouquinho aqui, ó. Então, insiste em ajudar, mas não condiciones que te ajudem. Insta pela realização e vivência da verdade. Dá, porém, tempo ao tempo, e não te agaste com os retardatários. Se não concluíres a obra no corpo físico, faze de forma que, haja o que houver, as flores do bem e da esperança que hoje semeis no mundo desabrochem, não entre os homens, mas no solo do teu próprio coração. Mais tarde, após a áspera e necessária travessia pelos imensos e abençoados caminhos da redenção humana. Então, esse bem você está cultivando também, né, essa esperança, as flores do bem, no seu próprio jardim ali, né? É um Intimamente dentro de resgate. você, né? E você cultivando aqui, porque assim, né, gente, o bem que existe, né? Tem que começar intimamente, tem que começar para ele ir ampliando, né? A gente vai passando isso adiante até pelas nossas próprias vibrações amorosas, a gente vai envolvendo aqueles seres. Imagina quantos desencarnados, né, que a gente às vezes não tem noção de que estão recebendo, às vezes, uma oração, recebendo uma boa, uma boa intenção nossa, a nossa boa vontade, né? Então, o valor do bem é algo assim, acho que a gente não consegue nem ter a medida, né? O quanto isso reverbera, o quanto isso é importante, né? E aí aqui ela termina aqui, ó. Esta é a lição que vibra e comove os tempos desde o momento em que Jesus, abandonando as excelências do reino, mergulhou na psicosfera terrena para ensinar e viver o amor, sem exigências, sem pressa. Olha que interessante isso. Aguardando o momento próprio para a glorificação dos seus tutelados. Aqui nós, os tutelados aqui, né? Ele está aguardando a gente lá ainda, não é? Está nos esperando. E isso, para mim, gente, é muito consolador. Imaginar um Jesus me esperando, por mais que eu demore para chegar lá, é muito consolador. Você entende? A gente tem que se deixar se envolver por essa vibração, esse pensamento, essa vontade. Simone,
As ovelhas que estão sendo apacentadas, minha filha. Não é? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E elas estão aqui sendo apacentadas. Né? É verdade. Então, assim, e eu agora achei duas palavras aqui que eu gostei, ó. Que é quando fala que Jesus veio viver o amor sem exigências e sem pressa. Entende? Essa exigência e essa pressa, nós costumamos fazer com a gente mesmo, né? Então, veja como Jesus colocou-se, ele já tinha, claro, né, atingido um patamar, né, de uma perfeição ali, mas com aqueles todos, ele entendia que todos aqueles ali tinham uma compreensão, né, imensa por esse amor que ele sentia. Ele sabia que aqueles ali, né, os tutelados dele, que iriam ter os seus passos, iam demorar, né? E ele fez tudo isso por amor e sem exigência e sem pressa. Então, é onde a gente tem que, quando eu falei das cobranças, né, que às vezes a gente faz com a gente, né, a gente às vezes até fica se sentindo mal, porque fala, ai meu Deus, mas eu não queria ter tido essa atitude, eu de novo fiz isso, eu repeti a mesma coisa. Mas veja aqui Jesus, olha como, sem exigência e sem pressa. Simone, isso que você está falando tem tudo a ver com a confiança que a gente tem, com a fé que a gente tem em Deus. Porque se nós confiamos realmente, verdadeiramente, não precisa ter pressa. Tudo virá ao seu tempo. Isso que você está falando é muito profundo para a gente avaliar até que ponto. Às vezes a gente se desespera. Eu mesmo já, às vezes, fico assim nervosa, mas falo, mas para que você está nervosa, Marli? Deus, tudo está sob o amparo de Deus. Então, calma, respira fundo e continue, sabe? Eu já contei, acho que para vocês, assim, na aula passada eu lembro que nós falamos, a Alexandra falou muito de morte, de momento da morte, não sei o quê, e eu lembrei, assim, eu falo, meu sonho de consumo, o meu sonho de consumo é fazer como Francisco de Assis, né? Conta que ele estava varrendo o pátio do convento e chegou um discípulo e falou, mestre, se o senhor soubesse que fosse morrer agora, o que o senhor faria? Ele falou, continuaria varrendo. Então, sabe, essa serenidade que eu acho que é o objetivo que nós devemos persistir. Porque quando você confia nos desígnios divinos, se você tem certeza que nós somos filhos e estamos sob seu amparo, para que desespero, para que pressa? Conosco mesmo e com os demais que convivem conosco, que nem sempre comungam dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias, mas que são nossos irmãos, né? E que, por alguma razão, nós estamos inseridos naquele meio. Então, eu tenho, não sei se a gente vai ficando mais velha, e a idade, né, a experiência vai trazendo, a gente começa a se pensar. Eu estou igual aquela música do Almir Sater, dando devagar, porque eu já não tenho pressa, porque já corri demais. Né? Então, é verdade, para que isso? Sabe? Respira fundo, pensa lá, ó, e segue o seu caminho, o momento vai chegar. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente pensar. E você vê, não é tão consolador ver nessas palavras da Joana, né, a colocação aí acerca de Jesus, que nos espera sem exigência e sem pressa, porque assim, progredir todo mundo vai, né? Aí às vezes a gente vê aqui, até aquele ente amado nosso e vê, poxa, como fulano tá com, né? Aquela história que a Renata falou, essa mensagem é para ele devia melhorar, devia fazer. Mas todo mundo vai progredir, gente, não tenho dúvida disso. É uma lei, né? Uma lei divina, a lei do progresso. Nós estamos inseridos nela e vamos aprendendo, muitas vezes pela dor, né? Muito sofrimento, às vezes. Mas aí é onde entra aquela história das provas, das expiações, né? Da resignação, como que você vai encarar aquela situação que vem para você, se é de forma resignada, né? Isso é uma expiação, é uma prova apenas, é uma expiação.
né? Foi você que escolheu. Então, quanto mais resignado você estiver, mostra que você se propôs, né, a passar por aquele sofrimento, aquela situação. E eu acho, assim, esses estudos aqui, a Joana nos preenche a alma com outros, sabe? É uma visão completamente diferente. Nos abre, né, a perspectiva, o entendimento sobre isso aqui. A forma, como a gente tem que olhar o outro, mas como a gente tem que olhar a gente mesmo, né? Esse livro é maravilhoso. Não é? Nossa, como todos, né, Renata? A gente fica enlouquecido com a Joana, vou passar o resto da vida estudando Joana, porque, Verdade. não é? É assim, É algo profundo. libertador, né? E que toca profundamente, assim, de uma forma bem assim, sutil, a delicadeza que ela vem trazendo essa mensagem para nós. Adorei essa proposta. Não é? Escolha excelente. É, Simone, quando fala em servir, é, é engraçado, porque você não ajuda qualquer pessoa por acaso. Se você ajuda aquela pessoa, e você tem alguma ligação com aquela pessoa, é incrível. Não é qualquer pessoa que a gente ajuda. Se você ajuda alguém, tem um propósito lá na frente, tem um porquê. Não sei se vocês lembram de um homem que desencarnou e que ele não ajudou ninguém aqui na Terra, ninguém. Mas ele deu um pão para uma pessoa que estava passando fome. E chegando lá no céu, o pessoal perguntou lá, né, os mentores lá, mas você não ajudou ninguém. Você perdeu essa oportunidade lá na Terra, você não ajudou ninguém. E aí, de repente, tinha um homem orando por ele, que era aquele que deu o pão. E ele nunca esqueceu o tanto que aquele homem ajudou ele naquele momento que ele estava passando tanta fome. Então, assim, para você ver que o que você faz de bom, você vai receber um dia. Pode ser em outras vidas. Hoje você está numa condição de necessitada, amanhã você está numa condição de de ajudar, entendendo? Então, a vida como se diz, cíclica, né? Cada hora é um momento. Aconteceu comigo também, momentos meu marido saiu do emprego, teve depressão e tal, e de repente as pessoas lá do posto de assistência onde eu estava trabalhando, elas iam no supermercado toda madrugada, pegavam o resto de comida que eles davam, e era frutas novas, frutas, você precisa ver que maravilha. E no momento que eu passei tanta necessidade, as meninas do posto de assistência me davam fruta, que eu não tinha condição nem de comprar fruta, entendeu? E elas me davam que elas buscavam lá no posto de assistência. Uva, tinha pera, tinha kiwi, gente, era frutas que alguma coisinha estava estragada, eles jogavam fora. Então, assim, você não ajuda, é incrível. Você não ajuda pensando em recompensa, mas exatamente aquelas pessoas que você ajudou, você vai ser ajudado exatamente por elas, porque a gratidão é muito grande. Nunca esquece do bem que você fez. Então, é isso aí, é fazer o bem, porque lá na frente a gente vai receber as bênçãos, né, do bem que nós fizemos. eu acho que sempre está nesse caminho, está amando, está no caminho certo, está fazendo bem, está no caminho certo, né? Você não está perdendo, né? Você não está perdendo tempo, você não está perdendo oportunidade, que você está amando, você está no caminho, aprendendo a amar, muitas vezes para nós, né? Como a gente tem essa visão ainda muito egoísta e tudo, a gente está aprendendo a amar, a gente está aprendendo a fazer caridade, a gente está no bem. Então, a gente vai adquirindo mesmo situações cada vez, e é aquela visão futura, né? Como um investimento. Às vezes o hoje está muito difícil, né? Mas não perca o seu foco, insiste, persiste, continua, né? Acho que é por aí mesmo, é isso mesmo. Alguém quer, acho que fazer a nossa prece, né, gente? Vocês querem comentar mais alguma coisa?
Quem que está inspirado? Hoje todo mundo está inspirado. Quem que vai fazer a prece? Quem está inspirada para a prece? Todo mundo conversou bastante, a gente trocou, é tão gostoso essa troca, né? Tão importante. Nossa, acho que se eu deixasse, ficava o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro aqui só pensando, trocando experiências, né? E Posso muito fazer, bom. Simone. Você faz? Eu só eu não te ouvi, Marivone. Não sei se é o Não? Você meu. está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Deve ser o meu aqui. Então, nós vamos, nesse momento, pensar numa possibilidade, numa oportunidade de servir. Vamos lá? Senhor, que a tua doce e soberana paz nos alcance, adentra o nosso coração, invade o nosso ser, e pensemos nesse irmão que se chegará ou ele já está em nossa vida, para que possamos servi-lo com o amor doação, o amor sem cobrança, intitulado de doação, Senhor. Vamos envolver esse nosso irmão em luz e paz. Que ele receba nesta hora todos os recursos necessários ao seu crescimento moral, espiritual, e que todos os dias nós tenhamos um momento de oração por ele e também por todos os que passam por dificuldades. Para e abençoe esse grupo de amigos tão seleto, para que não possa, em momento algum, se chegar a nós a hora vazia. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Obrigada, Marivone, pela prece. Muito bom. Obrigada. Beijos, até a próxima.